so you can keep me. Inside the pocket of your ripped jeans, you lean close into the eyes. Me, you won't ever be alone. Eu tenho depressão. E há uma previsão da OMS que até 2020, ou seja, até o ano que vem, vai ser a doença mais incapacitante no mundo. Naira Caroline Gomes Marques. Eu fui diagnosticada com depressão e com mutilação, automutilação. Bom, a depressão é um transtorno de humor que tem como característica central a presença de algum tristeza, melancolia, de forma persistente, né, durante pelo menos 2 semanas ou mais. Às vezes, a pessoa que tem depressão se apresenta assim muito de forma suave. Então, assim, eu não fui trabalhar hoje porque eu estava tão cansada, eu queria tanto ficar o dia todo dormindo. E aí, eu que falei para as pessoas mais próximas, mas em uma das minhas recaídas, ainda nesse ano, uma das pessoas percebeu. Depressão é uma doença, é um transtorno mental sério e que mata. Eu comecei com uma ferida na língua e eu não conseguia parar de mexer nessa ferida. Até que minha mãe viu que eu precisava de uma ajuda psicológica. E aí me levou para o psiquiatra e para a psicóloga. Eu tinha 19 anos. Ninguém tem vergonha de ter uma doença no pé, nos ossos, uma diabetes, mas tem vergonha de ter um transtorno mental. Quando uma pessoa tem câncer, ninguém diz que é a ausência de Deus. Quando a pessoa tem certa debilidade física, ninguém diz que é a ausência de Deus. Por quê? Porque é algo que está no campo do corpo, algo que está no campo do corporal, aquilo que é visto, aquilo que é tocado e aquilo que o humano vai dar conta. Aquilo que ele está vivenciando não é preguiça, não é porque ele não quer, não é, sei lá, falta de Deus. Então, quanto mais a gente conversa sobre isso, mais a gente desmistifica isso, dizendo, olha, a cabeça faz parte do todo, corpo e mente. Então, se ela adoeceu, a gente tem que conversar e tem que tratar. Eu, antes de ser diagnosticada com depressão e automutilação, eu me mutilava sim, mas eu não sabia que eu me automutilava. E eu só parava quando eu sentia a dor. Tipo, a dor pra mim era... A dor me saciava. O sujeito vai apresentar, né, falta de autocuidado, não vai querer tomar banho, não vai querer se alimentar, não vai querer sair da cama, né, entre outros sintomas que a gente pode verificar, por exemplo, como a automutilação, né, especialmente na faixa etária da adolescência. Nessa faixa etária, entre 15 e 29 anos, a presença desse comportamento de cortar o seu próprio pulso, de arrancar suas unhas, arrancar o cabelo, praticar cortes em algumas outras partes do corpo, como o pescoço, como língua. Então, isso tem sido muito mais frequente, né, na fase da adolescência do que em outras fases. De forma geral, mulheres são mais atingidas pela depressão. Presenciamos recentemente uma missionária que suicidou-se, infelizmente, porque estava em depressão profunda, e o estigma que essas pessoas carregam, que é muito triste, porque pelo fato de estarem na igreja e carregarem nos seus ombros a ideia de depressão é falta de Deus, elas acabam silenciando diante de suas crises. Na depressão, o que pode vir no pacote da depressão é a ideação suicida. É pensar que tá tão ruim aqui pra mim, eu me sinto tão mal nessa situação, que talvez morrer seja a minha solução. Aqui no Brasil, suicídio é a 4ª causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Então é algo muito sério.
Eu tenho um irmão de 4 anos que às vezes se passa na minha cabeça a minha ausência e ele me chamando em casa na minha ausência. E como que seria isso, né? Para ele, como que seria a dor para ele e como que seria a dor para minha mãe. O CVV foi criado nacionalmente há 57 anos, em São Paulo. No começo era um grupinho de 14 amigos. Com o tempo foi se espalhando para outros estados, outros postos, e é também apartidário. Ele não depende de partido nenhum, político, nem de governo nenhum. Nós somos autônomos. Pra você ter uma noção, nós voluntários bancamos as despesas do nosso posto, da nossa unidade. Então, o que é que aconteceu? Desses 14 voluntários, nós evoluímos para hoje, temos 2.800 no Brasil todo. Aqui em Recife, nós temos esse trabalho há 40 anos, né, e temos hoje cerca de 70 voluntários. A minha mãe era quem sempre me apoiava, quem sempre ficava à noite sem dormir junto comigo, porque eu não dormia, me automutilando, e aí ela ficava sem dormir junto comigo. A rede de apoio do indivíduo, quando ele é diagnosticado com depressão, é algo que funciona como base, né, para o sucesso do tratamento. Óbvio que o sujeito ele precisa querer melhorar, mas a família ajudando e apoiando e entendendo. É importante que a família tenha também o conhecimento do que é o transtorno e da importância do tratamento. A fé, ela é importante para a cura do sujeito, para a melhora do sujeito, para a ressignificação da dor, sim, ela é importante. Mas ela vai exigir desse sujeito a sua participação, a sua implicação, o seu protagonismo no processo. E é importante, sim, a presença de terceiros, a presença de outros no processo de cuidado. Então, nosso trabalho, a gente sempre gosta de frisar que não é psicoterapia. Nós não temos profissionais de psicoterapia nem de psiquiatria lá. Nosso trabalho é apoio emocional, então é feito por leigos, pessoas de qualquer formação, na verdade. Então, nós temos desde donas de casa, advogados, estudantes, professores, tá? Qualquer pessoa que seja aprovada na nossa seleção pode ser voluntário. O atendimento funciona por telefone, basicamente, é o nosso carro-chefe. Nós atuamos através do número 188, que funciona como se fosse um 190, 192, 193. É um telefone de emergência. Nós conseguimos isso junto ao Ministério da Saúde, que seja considerado um telefone de emergência de suicídio. É o único no Brasil. E aí as pessoas ligam para esse 188, a ligação é gratuita. E nossos contatos, eles são espontâneos. Ele liga quando quer, se quiser. Pode nem falar, tem gente que liga e não fala nada. Só chora, às vezes, por exemplo. E se a pessoa quiser, diz o nome. Se não quiser, diz um pseudônimo. Se quiser, não diz nada. A gente está habituado a atender telefones que a pessoa não se identifica. E nós atendemos normalmente, não tem nenhum problema. Nós fechamos o balanço de 2018 com um número fantástico de 3 milhões de pessoas atendidas durante o ano. Faço, sim, acompanhamento psicológico. Só o psicólogo e o psiquiatra. Ele me passou 4 remédios, um para dormir, um para ansiedade, um que é o lítio e o outro que é o antidepressivo. O tratamento deve ser feito, né, em concomitância o processo psicoterapêutico e o uso, né, do psicofármaco. O psicofármaco sendo prescrito por um psiquiatra, então o tipo de medicamento, né, vai ser diferente a depender do diagnóstico desse sujeito. E é todo um trabalho, tanto de construção, de como agir para você aprender a ouvir compreensivamente, né, a entender a dor do outro, a respeitar a dor do outro, como também um trabalho de desconstrução. A gente desaprende a julgar, a gente desaprende a criticar. Eu sou voluntária há 12 anos. A Karina que entrou no CVV há 12 anos não tem nada a ver com a Karina de hoje. Hoje eu tenho um olhar muito mais compreensivo, eu tenho um olhar de aceitação do outro como ele é, que eu não tinha. A gente sempre quer que o outro seja igual a gente, né? E lá a gente aprende isso, não, o outro é o que ele pode ser. Pense nesse sujeito como um sujeito que está precisando da sua ajuda e não que está precisando que você coloque ainda ele mais para baixo.
Depressão ninguém escolhe, ninguém pediu para ter. Depressão é algo do sentido, é algo da existência. Tem muitas pessoas que eu já atendi lá dizendo, olha, eu estou viva hoje graças ao CVV. Na verdade, a gente fez um movimento em torno do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que foi instituído pela OMS, e que é o dia 10 de setembro. Então, se teve a ideia de pegar, poxa, vamos pegar todo mês para levantar essa temática e levar isso para a sociedade. E foi o de setembro, foi o mês escolhido em função desse dia 10 de setembro. Se a gente estiver falando de um primeiro episódio, onde esse sujeito tem a identificação, né, mais rápida, e ele vai atrás desse tratamento, ele tem cura. E quanto mais vezes ele tem mais episódios, há uma maior probabilidade dessa condição ir se tornando crônica. Entendeu? E aí, nesse caso, na condição de cronicidade, não tem cura. Para você que tem depressão, o que eu queria te dizer é o seguinte: a culpa não é sua. Busca ajuda. A depressão, eu sei que é um momento muito difícil, mas é importante que a gente saiba que há caminhos, que há soluções, que há pessoas dispostas a dar a mão a gente. Então, persista, né? Não desista agora. Dê uma chance para a vida, que a vida tá aí para ser vivida. Depressão não é frescura. É preciso falar. Falar é a melhor solução, e é preciso falar. Tenho planos de abrir minha agência, tenho planos de casar, como todo mundo, de ter filhos. E espero que eu realize e que eu supere essa depressão, que isso é só uma fase. E que eu vou superar sim.